Beleza, pessoal? Bom, então agora a gente vai fazer uma reclamação trabalhista aqui um pouco mais complexa, com algumas teses, para você ver efetivamente como é que ela cai na sua prova e o que é que você tem que fazer para tirar notão, certo? Aqui é muita tecnologia para mim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar primeiro aqui a peça, aí pronto, ela é adaptada da própria OAB. Vamos fazer a leitura juntos aqui. Já tem algumas informações que eu deixei prontas aqui abaixo, tá? Então, Nelson Aves, ou Nelson Avis, não sei, procura você como advogado, afirmando que foi empregado da Sociedade Empresária Alfa Limitada, na sede desta, localizada em Sete Lagoas, Minas Gerais. Então aqui, ó, Sete Lagoas, Minas Gerais, é a sede da empresa e tudo dá a entender também, né, que é o local de prestação de serviços do funcionário, já que ele foi empregado lá. Certo, aí ele diz lá, ó, o período de 17 de dezembro de 2017 a 20 de abril de 2018. Então, lembra lá, ó, admissão, função, salário, demissão e ajuizamento, ó. Admissão eu já complementei aqui, 17 de dezembro. Aí, demissão também já coloquei aqui, ó, 28 de abril de 2018. Tudo isso eu sugiro que você faça na sua folha de rascunho lá da prova, tá? Que mais que diz lá, ó? Então, que ele trabalhou, né, na sociedade empresária tal, na função de técnico de informática. Então, aqui embaixo também eu anotei a função dele. Nelson informa que foi despedido sem justa causa, não recebendo quaisquer verbas rescisórias. Galera, aqui você já tem que pensar, bom, eu vou ter que fazer um pedido, né, de verba rescisória, porque se ele foi demitido e não recebeu verbas rescisórias, eu como advogado dele vou precisar fazer esse pedido. Depois vem, ó, que a empresa não integrava para fim algum um salário família que Nelson recebia. Então tá falando assim, ó, que Nelson recebia um salário família X e que a empresa não integrava esse salário para fins de pagamento. Pergunto, a empresa ela tem que integrar o salário família no salário do funcionário? Não. Então aqui a empresa está correta. Veja, a OAB ela vai colocar algumas informações no meio da prova que estão certas. Quando você se deparar com isso, você ignora a informação. Por exemplo, ó, o Nelson recebia, deixa eu colocar aqui para você um exemplo, tá? Eu sei que ele recebia 1.200, mas é só um exemplo aqui, ó. Recebia 1.000. Aí o salário família, a cota do salário família era 300. Pergunto, as férias dele é sobre 1.000 ou sobre 1.300? Sobre 1.000. Por quê? Porque os 300 não integram o salário. O 13º, sobre 1.000. Fundo de garantia, sobre 1.000. Então, quando a peça diz para você aqui, ó, que a empresa não integrava o salário família, tá certo, a empresa tá certa. E você, como advogado do Nelson, não vai falar nada se ela tá certa, né? Aí vambora, ó. Que Nelson, que trabalhava de segunda-feira a sábado, das 20 às 3, sem receber adicional noturno e com intervalo de 20 minutos para refeição. Ó, apareceu o numerinho, lembra que eu falei? Apareceu o numerinho? Presta atenção porque é a tese de jornada. Se ele trabalhava das 20 às 3, vamos lá, 20, 21, 22, 23, 24. 1, 2, 3. Ele trabalhava quanto tempo, gente? 7 horas. Tá certo em termos de horário? Tá, porque não ultrapassava 8 horas. Então não tem tese de horas extras, né? Agora, ele trabalhava das 20 às 3 sem receber adicional noturno. Será que ele tem direito de receber adicional noturno a partir das 22 horas? Ah, não sei. Então vamos anotar aqui, ó. Adicional noturno. Aqui ficou bem em cima do vermelhinho, né, gente? Peraí. Aqui, ó. Adicional noturno. Você vai consultar lá sua CLT e vai ver se ele tinha ou não direito a receber adicional noturno. Que mais? Ele fazia 20 minutos de intervalo. Será que tem tese de intervalo intra-jornada aqui? Quanto tempo ele tem que fazer? Quem trabalha 7 horas tem que ter quanto tempo de intervalo intra-jornada, gente? Mais de 6 até 8 tem que ter no mínimo 1 hora, né? E ele fazia só 20 minutos. Então, intervalo
intrajornada. Veja, tudo isso você vai anotando na sua folhinha de rosto lá. Então, você colocou admissão, função, salário, demissão, ajuizamento. Preencheu. Coloca lá, primeiro, verbas rescisórias, que é a primeira tese que você vai argumentar. Depois, adicional noturno, que é a segunda tese que pode ser que você tenha que argumentar. Terceiro, jornada. Aí você vai checar. Tem hora extra? Tem intervalo intrajornada? Tem intervalo interjornada? Tem adicional noturno? Vai checar essas 4. Aqui a gente não tem hora extra, mas a gente tem adicional noturno e tem intervalo intrajornada, porque ele fazia só 20 minutos e quem trabalha mais de 6 até 8 horas tem direito a fazer no mínimo 1 hora de intervalo para repouso e refeição, certo? Aí você tem que lembrar da teoria. Lembra que esse período de no mínimo 1 hora, agora ele pode ser reduzido para pelo menos 30 minutos, mas tem que ter o que para isso? Acordo e convenção coletiva de trabalho, certo? Essas são teses assim que a tendência é que elas caiam reiteradamente, né? Sempre vem alguma coisa de jornada. Então, tô jogando aqui de novo para você, ó. Vamos aqui, ó. Que o local de trabalho era de difícil acesso e não servido por transporte público regular, pelo que a empresa fornecia o transporte para ir ao trabalho e voltar dele, de forma que Nelson demorava 1 hora no trajeto de ida e outra hora no de volta. Tá, o que a prova tá querendo te dizer aqui? Ela tá querendo dizer o seguinte, ó, presta atenção, será que ele tem direito a receber aí alguma compensação em razão desse intervalo, né, dessas horas em itinerary, desse período de ida e volta? E aí você já sabe que com a reforma trabalhista não há mais, o empregado não tem mais direito a receber as horas em itinerary. Então aqui não tem tese nenhuma. A empresa tá certinha aqui, ó. Vamos de novo aqui no problema, ó. O local era difícil acesso e não servido por transporte público, a empresa fornecia o transporte e Nelson demorava 1 hora de ida e 1 hora de volta. A prova está querendo te enganar para que você peça horas extras, né? Em razão das horas em itinerary, mas você sabe que não existe mais essa previsão. Então aqui a empresa tá certa de não pagar hora extra? Tá, então você vai falar alguma coisa? Não, se a empresa tá certa, você não vai dizer nada, entendeu? Ó, vamos seguir. O trabalhador exibe cópia dos contra-cheques, nos quais há, na parte de crédito, saldo de salário de 1.200, que já tá aqui, né? Que bom. E na parte do desconto, a empresa descontava o INSS e descontava fundo de garantia. Opa, a empresa pode descontar o fundo de garantia do funcionário? Não, gente, fundo de garantia quem paga é a empresa. Se tá constando desconto de fundo de garantia aqui, você vai ter que pedir o quê? O valor, né, a devolução dos descontos indevidos. Então, você achou mais uma tese aqui, ó, dos descontos indevidos. Legal. Aí você já colocou na sua folha de rosto lá, admissão, função, salário, demissão, ajuizamento. Verbas rescisórias que eu vou pedir, intervalo intrajornada que eu vou pedir, adicional noturno que eu vou pedir e devolução dos descontos indevidos. Você já localizou as teses. Galera, assim, a realidade é que tem aluno que prefere fazer isso que eu fiz agora. Ele vai riscando no próprio problema. E tem aluno que prefere fazer uma folhinha de rascunho. Aí fica a seu critério, tá? Para mim, se você localizar as teses, independentemente da forma como você vai fazer, não vai mudar, né? Não vai mudar a vida aí, não vai fazer diferença, certo? E agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa reclamação trabalhista. Só vou pedir um pouco de paciência, porque eu tô lidando com a tecnologia aqui, né? Então aqui na verdade tem que estar assim. Aí, peraí, gente. Opa, aqui, opa. Espero que você esteja visualizando a tela do Word aí. E aí, vamos lá, gente. Você vai acompanhando o problema e vamos fazendo junto aqui, então, a reclamação trabalhista. Certo? Para onde é que eu vou direcionar essa reclamação trabalhista? Para Sete Lagoas, Minas Gerais, que é o local aí que está no seu problema, é o local que consta, né? Tá falando que é a sede da empresa, o local onde ele trabalha. Então, vamos lá, ao douto, vamos com calma, tá, gente? Ao douto, juízo da tal vara do trabalho de
Sete Lagoas. Aí a prova falou pra você que é de Minas Gerais? Olha aí, falou. Então ela foi legal, né? Porque às vezes ela não fala. Se ela não falar e você não souber, não coloque, tá? Agora, se ela não falar e você souber, coloque. Aqui, minha sugestão é que você pule uma, duas linhas no máximo, e aí você vai dar um parágrafo e vai começar a fazer o quê? Qualificação. Então, vamos lá, ó. Nelson Avis. Que informação que você tem do Nelson aí? Que ele é técnico de Peraí, gente, que eu tenho que pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Técnico de informática. Que mais? Então, vamos lá. Qualificação e endereço completos. Por quê? Porque a prova só te deu a informação de que ele é técnico de informática. Então, você vai colocar ali o restante da qualificação. Qualificação e endereço completos. Aí, vem... Como vem? Respeitosamente... Perante quem? Perante Vossa Excelência. Por quem? Por seu advogado, né? Por seu advogado. Aí você vai colocar adiante subscrito ou abaixo assinado, do jeito que você achar melhor. Adiante subscrito. Se você tá falando do advogado, tem que pôr o que aqui, galera? Procuração anexa, certo? O que mais que tem que falar do advogado? Com escritório Aí, vamos lá. Endereço completo do escritório, ok? O que mais? Onde recebe intimações e notificações. Vai colocar o fundamento com fulcro no artigo. Quais são os artigos da reclamação trabalhista? 840. Aqui você pode colocar assim, ó, combinado com, você pode abreviar, tá? 319 do CPC, por força do artigo 769 da CLT. O que mais, galera? Qual que é o verbo correto aqui? Qual que é o verbo correto? Propor. Aí, olha só. Propor. Aqui, o que você pode fazer? Peraí, ops. Você pode, galera, colocar na sequência aqui reclamação trabalhista, no mesmo parágrafo, ou se você quiser, você também pode colocar aqui na linha de baixo, no centro da reclamação. Tanto faz, tá? Tanto faz na linha de baixo ou como sequência. Eu gosto como sequência, gente. Aí, ó, pelo rito, eu não sei qual é o rito, então, ordinário. Ordinário. Pelo rito ordinário. O que mais? Em face de, aí você vai qualificar a empresa. Qualquer empresa aqui. Alfa Limitada. Como que eu qualifico? Assim, ó. Ops. Calma aí, gente. Qualificação. Eu tô me adaptando com a máquina aqui, gente. Sabe quando não é a sua máquina? E aí você fica meio atrapalhado? Qualificação e endereços completos. Vamos lá, ó. Pelas razões de fato e de direito que passa a expor. Fácil. Já qualifiquei. Pergunto, tem preliminar de mérito? Tem idoso, doente, deficiente, ação que versa sobre falência? Não tem, né? Então, a gente vai começar no do mérito. Porque você tem que relembrar o que aqui? A estrutura da reclamação trabalhista. Preliminar de mérito, mérito, pedidos e requerimentos finais. Mérito. Qual que é a primeira tese de mérito que nós vimos lá? Olha aí no seu problema, ó. Das verbas rescisórias. Professora, eu posso dar um outro título para isso aqui? Por exemplo, eu posso colocar da extinção do contrato de trabalho? Pode. Tanto faz, gente. Você só tem que dar um título que seja coerente com o que efetivamente está acontecendo no problema, né? Aí aqui, ó, você pode pular uma linha, ou então, se a sua letra for uma letra bonita e você conseguir fazer direto, pode também, tá? Porque às vezes você pula uma linha em cada tese, no final você vai perder várias linhas. Então, o mais aconselhável é você fazer direto aqui, tá bom? Aí você pode, por exemplo, você pode destacar esse título aqui. Então, esse título você pode escrever
com letra maior. Por exemplo, em caixa alta, assim, ó. Você mesmo escreve em caixa alta e aí logo no parágrafo de baixo, aí logo no parágrafo de baixo você já começa a escrever, a fundamentar a sua tese. E aí você vai escrever o fato. Então eu vou fazer o primeiro aqui, tá? O reclamante admitido em 17 de dezembro de 2017 foi demitido sem justa causa em 28 de quando, gente? De abril de 2018. Tá escrito detido, né? Peraí que eu não sei. Demitido. Pronto. Foi demitido em 28 de abril de 2018 sem receber verbas rescisórias. Aí, o que eu preciso fazer aqui? Fundamento. Opa, pega aí o seu índice remissivo. Procura lá, verbas rescisórias. Procura lá, da extinção do contrato de trabalho. O índice remissivo, ele vai te remeter para o artigo 477 da CLT. 477 da CLT, que é o que fundamenta a extinção do contrato de trabalho. Então, nos termos do artigo 477 da CLT, por exemplo, é obrigação do empregador, quando da extinção do contrato de trabalho, vírgula, fazer o pagamento das verbas rescisórias, dar baixa na CTPS e comunicar os órgãos competentes. Diante do exposto, requer, vírgula, o pagamento das verbas rescisórias. Quais são, professora? Aquelas que você já decorou. Vamos lá, ó. Aviso prévio, saldo de salário, aviso prévio, saldo de salário, 13º proporcional, férias. Ó, sempre que você escrever férias proporcionais, nunca esquece de colocar um terço, tá, gente? Porque o terço, ele pontua de forma separada, tá? E multa de 40% do FGTS. Legal? Ó, já fundamentei. E aí? Quando você tá pedindo verbas rescisórias, além dessas verbas aqui, o que mais que você tem que pedir? Ademais, requer. Lembra que eram 4 coisas, né? Baixa na CTPS. Que mais? Liberação das guias, do seguro-desemprego. Que mais, galera? Baixar na CTPS, liberação das guias do seguro-desemprego, ou, aqui você pode colocar, né? Ou indenização compensatória, multa do artigo 477. Tem atraso no pagamento das parcelas aqui? Tem atraso no pagamento das parcelas? Vamos ver aqui no problema, ó, o que diz. Que ele foi demitido em 28 de abril sem receber verbas rescisórias. Galera, se ele não recebeu verba rescisória, é porque está atrasado o pagamento das verbas rescisórias. Por isso você pede multa do artigo 477, parágrafo 6º da CLT, tendo em vista o não pagamento das verbas rescisórias no prazo de 10 dias e multa do artigo 467 da CLT. Aí isso aqui é padrãozinho, né? Caso as verbas incontroversas não sejam pagas em primeira audiência. Fácil, acabou. Fechou. Pronto, fácil. Aí vamos para a próxima tese, qual que é? Aí você vai olhar lá no seu problema, né? Nós fizemos, a próxima era do adicional noturno. Noturno. Ó, sem pular linha, porque senão você gasta muita linha.
já vem direto na linha de baixo, e aí vai explicar. O reclamante laborava 10, 20 horas até as 3 horas, sem receber adicional noturno. E aí, professora, como é que eu faço para saber o fundamento? Abre o índice remissivo. Se você abrir seu índice remissivo lá em adicional noturno, ele vai te jogar para onde? Nos termos do artigo. Ele vai te jogar para o artigo 73, parágrafo 2º da CLT. Nos termos do artigo 73, parágrafo 2º da CLT. E aí você faz o quê? Copia o artigo, ó. Considera-se, tô copiando aqui. Considera-se noturno para os efeitos desse artigo o trabalho executado das 22 horas até as 5 horas, devendo o trabalhador receber um adicional de 20%. Pronto, fiz. Aí, como é que eu faço agora? Mini pedido, ó. Diante do exposto, requer seja a reclamada condenada ao pagamento de adicional noturno de 20%, bem como de seus reflexos. Lembra lá, ó, sobre as verbas contratuais. Quais são, professora? Gente, aí você vai colocar aqui, ó, eu vou escrever uma vez aqui com você, ó. 13º salário, 13º salário, férias proporcionais. Aqui, se você tá falando de férias, não pode esquecer, né? Mais 1/3, que é mais 13º salário, férias proporcionais mais 1/3, DSR e FGTS. Pronto. Bem como, nós estamos pedindo os reflexos, né? Então, sobre as verbas contratuais, nem precisa de bem como, ó. Verbas contratuais e rescisórias. Quais são, professora, as verbas rescisórias? A gente já escreveu aqui, não escreveu não, gente? Ó, vamos lá, a gente vem aqui, que aí na prova você não vai poder fazer isso, né? Mas aqui eu vou fazer. Então, aqui eu peguei e verbas rescisórias, tá. Terminei. Acabei. Aqui fica mais fácil do que na prova, né? Certo, galera? Não é tranquilo? Bem tranquilo. Aí você vai continuar. Por exemplo, vamos fazer o outro aqui, ó. 3. Agora é do intervalo. Essa é uma tese que tem tendência a cair, né? Do intervalo intra-jornada. Vamos lá. Fato, fundamento e pedido. Como é que é o fato aqui? Como visto, você pode se reportar ao que você já relatou antes, ó. O reclamante laborava das... Aí você vai lá, gente, eu não vou escrever tudo, ó. Das 20 às 3, portanto, 7 horas. 7 horas. Portanto, 7 horas. E fazia um intervalo para descanso e refeição de apenas, já coloca apenas aqui, né? De apenas 20 minutos, ponto. Aí, como é que você faz mesmo? Você abre o seu índice remissivo lá em intervalo intrajornada, o seu índice remissivo vai te remeter para o artigo 71, parágrafo 1º da CLT. Aí, vamos lá. Conforme disposto no artigo 71, parágrafo 1º da CLT, aqueles que trabalham mais de 6 horas até 8. Eu tô escrevendo com as minhas palavras aqui, tá, gente? Você pode fazer isso também, você não precisa necessariamente copiar. Aliás, quer dizer, você pode copiar, mas assim, se você souber resumir com as suas palavras, talvez fique até mais fácil para você.
Então, aqueles que trabalham mais de 6 horas até 8 horas têm direito a um intervalo de, no mínimo, 1 hora para descanso e refeição. Ponto. No caso em tela, já foi dito isso, né? Então, no caso em tela, como já dito, o reclamante gozava de apenas 20 minutos. Diante do exposto, requer seja a reclamada condenada ao pagamento do período suprimido, qual seja 40 minutos, com adicional de 50%. Aqui, gente, como essa verba aqui, ela é de natureza indenizatória, né? Esse adicional de 50% no intervalo entre a jornada, então você não pede reflexos aqui, tá? Porque os reflexos eles acontecem, né? Eles incidem quando a verba tem natureza salarial. Quando é indenizatória, não. Qual que é a próxima tese? Vamos fazer? Vamos lá. Próxima tese dos descontos indevidos do FGTS. Ou você pode escrever dos descontos indevidos. Indevidos. Eu vou escrever do FGTS, tá? Que eu acho que fica melhor. Aí, ó, sem pular linha, porque se você pular linha a cada tese, no final você vai perder várias linhas. Então, o reclamante tinha seu... pode escrever de forma bem simples, tá, gente? Não precisa muito de juridiquês, não, ó. Descontado pela empresa indevidamente. Pronto, já expliquei os fatos. Aí vai pegar o índice remissivo, vai procurar lá, gente, FGTS. Ele vai te remeter tanto para a Constituição Federal como para a Lei do Fundo de Garantia, que é a Lei 8.036 de 90. Inclusive, eu sugiro que você grife aí essa lei no seu índice remissivo, tá? Porque provavelmente é uma probabilidade ela aparecer. Mas, professora, não grifei, não tem problema. Quando você abrir o seu índice remissivo, ele já vai te remeter para essa lei. E aí é óbvio, né, gente? Você vai para o índice remissivo, localiza a Lei 8.036 e depois você já procura lá no índice cronológico em que página que essa lei tá, para você não ficar se matando para procurar e perdendo tempo, tá? Então, como é que fica aqui? Nos termos do artigo 7º da CF e do artigo... Professora, posso fundamentar em mais de um? Pode. Você pode fundamentar em súmula também, aliás, deve. Aí, gente, o próprio índice remissivo vai te falar, ó, esse assunto aqui também tem a súmula tal. Aí você abre lá a súmula e fundamenta na súmula também. Geralmente a OAB pontua se você fundamenta em um ou no outro. É assim, ó. Se você colocar os dois, ótimo. Mas se você coloca um ou outro, você já pontua, tá? Ok? Então, se você coloca o artigo ou a súmula, você já pontua. É isso que vem nos gabaritos, nos espelhos da prova da OAB. Por isso que vem artigo tal ou súmula tal. Ela tá querendo dizer que ela pontuaria nos dois. Mas, se você souber os dois, coloque os dois. Porque se você errar um, você já vai ter garantida a fundamentação no outro. Ok? Então, aqui, artigo 15, né, da lei 8.036 de 90, aí abri a lei, a obrigação de recolher FGTS é do empregador e não do empregado. Fácil, gente, fácil. É do empregador e não do empregado. Aí, vamos embora. Como é que a gente faz aqui? Diante do exposto, requer... Isso aqui é legal você colocar, né? Porque você está requerendo que a empresa seja condenada. Então, requer seja reclamada, condenada à devolução dos valores descontados indevidamente, vírgula, bem como
dos reflexos sobre as verbas. Aqui, gente, olha só, dos reflexos sobre as verbas contratuais. Eu não vou copiar tudo de novo as verbas, porque eu já escrevi, né? Eu já coloquei quais são essas verbas. Então, você pode colocar já discriminadas acima ou no tópico acima. Pronto, terminei. Aí, o que mais que eu tenho que fazer aqui? Tem que pedir honorários, não tem? Então, eu coloco dentro do mérito os honorários, tá, gente? Então, eu coloco assim, ó, dos honorários, é para colocar dentro do mérito. Dos honorários, tem gente que coloca só nos requerimentos finais. Eu acho mais garantido escrever aqui. Que às vezes nos requerimentos finais o examinador não enxerga e eu já tive que fazer recurso para aluno que colocou nos requerimentos finais e não colocou no mérito, tá? Então, coloca aqui, ó, requer, seja a reclamada, condenada ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 5 a 15% a critério deste juízo. Pronto, já pedi a condenação. É só isso. Ah, e tem que fundamentar, né, gente? Nos termos do artigo. Aí, ó, esse aqui é até legal você dar uma memorizadinha, né? 791A da CLT. Mas, professora, não decorei. Abre seu índice remissivo e procura lá. Honorários de sucumbência. Aí ele vai te remeter para o artigo 791A da CLT. Certo, galera? Ó que fácil, ó, dos pedidos. Acabei. Já acabei, já, praticamente. Dos pedidos. Aí, o que eu faço? Jogo isso daqui aqui. Aí, aqui, ó, eu vou dar um parágrafozinho, tá? Ó. Diante do exposto, requer. Gente, agora você vai basicamente copiar o terceiro parágrafo de cada tópico, né? Ó, vamos ver aqui, ó. Diante do exposto, requer. Aí, vamos lá. Aí, o pagamento das verbas rescisórias, tal, tá? Aí você vai, cadê, gente? Aqui, ó. Daqui, aí você copia aqui. Coloca aqui e joga lá embaixo. Pagamento das verbas rescisórias, tal. Ademais, aqui eu só tô consertando, tá? Pronto, aqui você pode colocar assim também, ó, diante do exposto, requer a condenação da reclamada ao pagamento das verbas rescisórias, aviso prévio, saldo de salário, 13º proporcional, férias proporcionais mais multa do FGTS. Aqui você pode tirar, você pode colocar ponto e vírgula, aí fica assim, ó. Como continuação, né, gente, ó. Baixa na CTPS, liberação das guias ou indenização compensatória, multa do 477, tendo em vista o não pagamento das verbas rescisórias no prazo de 10 dias, e multa do 467, caso as verbas incontrovérsias não sejam pagas na primeira audiência. Professora, não coube. Aí pode suprimir isso aqui, ó, tendo em vista o não pagamento das rescisórias no prazo de 10 dias, né? Pode colocar a multa do 477 e parágrafo 6º e do artigo 467 da CLT. Tá? Aí, B. Aí, olha o que eu gosto de fazer, galera. Eu gosto de fazer o seguinte. Verbas rescisórias você já pediu. Aí, você vai pedir agora adicional noturno, né? Então, você vai lá. Diante do exposto, requer seja reclamada, condenada ao pagamento de adicional noturno no importe de 20% ou de 20%, bem como seus reflexos sobre as verbas contratuais e rescisórias já discriminadas acima. Por quê? Porque você já discriminou isso aqui, você não vai ficar escrevendo de novo, certo? Então, ó. Aqui, ó. Verbas contratuais e rescisórias já discriminadas. Pronto.
verbas contratuais e rescisórias já discriminadas. Depois, o que vem? Intervalo intrajornada. Aí vem aqui, ó. Diante do exposto, mesma coisa, ó. Requer, seja reclamada, condenada ao pagamento do período suprimido. Aqui também, com o adicional de 50%. Aqui não precisa discriminar a verba, porque tem natureza indenizatória, né? Então, requer, seja reclamada, condenada ao pagamento do período suprimido, qual seja 40 minutos. Aqui você tem que colocar, né? Requer, seja reclamada, condenada ao pagamento de intervalo intrajornada suprimido. Intervalo intrajornada suprimido. Qual seja 40 minutos com adicional de 50%. Aí depois o D, requer, eu até sei o que é, a devolução, né? A devolução dos descontos indevidos a título de FGTS, bem como os reflexos nas verbas contratuais e rescisórias já discriminadas. Então, eu gosto, gente, de discriminar pelo menos uma vez no pedido, tá vendo, ó? Eu não coloquei aqui, ó, verbas contratuais e rescisórias, aqui, ó. Eu discriminei, tá vendo? As verbas rescisórias aqui. Eu gosto de discriminar pelo menos uma vez. Tudo bem que as contratuais eu tô fazendo remissão a ela, né? Que ela já foi discriminada. Mas não tem problema. Se você colocar que ela já foi discriminada, você não vai perder pontos. Mas se você tiver a oportunidade, discrimine pelo menos uma vez no pedido, tá? Para garantir. Depois, requer a condenação da reclamada ao pagamento de honorários, advocatícios de 5% a 15% a critério do juízo. Beleza. Aí o que tá faltando aqui em tudo isso, né? Tá faltando colocar o R cifrão. Por quê? Porque os pedidos, eles precisam estar todos liquidados. Então, a gente vai colocar aqui, ó, R cifrão, aqui também, R cifrão. Aí, na sua prova, se você quiser colocar tudo centralizado aqui no final, tudo no final também pode, não tem problema, tá? R cifrão, aqui também, gente. A gente costuma colocar R cifrão, certo? O que mais que tem que fazer? Dos requerimentos finais, não é? Então, vamos lá, ó. Dos requerimentos finais. Aí, o que eu faço aqui? Coloco no meio da folha e começo já na folha de baixo, certo? Com parágrafo. Então, aqui, NPP. N de notificação. Então, requer a notificação da reclamada para apresentar defesa sob pena de revelia e confissão sobre a matéria fática. Depois, protesta, provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos. E depois, requer ainda a procedência dos pedidos com a condenação da reclamada ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Então, na verdade, eu só estou repetindo advocatícios, tudo acrescido de juros e correção monetária. Ok, galera? Aí, ó, já fiz os requerimentos finais. Aí, depois, como é que eu faço o finalzinho? Fiz os requerimentos finais. Eu preciso fazer o quê? Peraí. Eu preciso da causa, o valor de... Vou dar a causa, o valor de X, correspondente à somatória dos pedidos, tá? Por quê? Porque você demonstra para o examinador que você somou todos os pedidos e, na verdade, que você sabe que precisa liquidar a reclamação trabalhista.
Aí finaliza, né, gente, ó. Termos em que. Aí embaixo, pede deferimento, local e data, OAB. Aí, isso aqui você pode colocar sempre no meio da folha, tá? Pronto. Acabou. Termos em que, pede deferimento, local e data. Opa, tá faltando um advogado aqui, né? Advogado. Pronto. Termos em que, pede deferimento, local e data, advogado e OAB. Gente, então essa daqui é uma peça, ela é uma adaptação de um dos últimos exames da OAB, que, assim, tem bastante teses, né? Claro que eu tirei algumas aqui até para não ficar muito complexo, muito comprido, né, o exercício. Mas tá vendo como é fácil, ó? Discriminou lá, descobriu os pedidos, as teses que você vai usar e sabendo, claro, estruturar a reclamação trabalhista, você tranquilamente consegue resolver o problema. Agora eu voltei aqui. Gente, é porque para brincar com a câmera e com o Word fica difícil, viu? Mas é isso então, ó. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai continuar treinando ainda a reclamação trabalhista, tá bom? Mas pega os exercícios que eu enviei aí no material, fica atento lá no grupo do WhatsApp, né? Porque eu tô sempre tirando dúvidas, colocando mais questões, resolvendo questões também que são importantes para sua prova, não só a peça, mas as outras questões também dissertativas, tá bom? E a gente vai conversando. Um super beijo e eu te espero na próxima aula, hein? Tchau, tchau!